Olá, bem-vindo e bem-vinda a esta edição do Videocast. No dia de hoje temos como tema Participação Cívica e Econômica da Mulher. O meu nome é Raquel Chilavo. No dia de hoje temos como convidada Iris Jamal, que é ativista social e advogada do Unicef. Iris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. E como já dizia ela anteriormente, meu nome é Iris Jamal. Certo, e acompanhamos que a Iris tem uma trajetória muito interessante e está nessa carreira praticamente desde os 9 anos e é uma carreira que é bastante interessante. E ingressou à universidade também com 15 anos, o que é basicamente anormal para a nossa sociedade. Então, poderia nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória? Bem, tive o privilégio de crescer com minha avó e todos nós sabemos como são as avós, muito cuidadosas, e desde cedo comecei a aprender a ler e escrever com a minha avó, em casa da minha avó. Nunca fui à escolinha, infelizmente. E quando eu fiz 6 anos, eu já sabia ler e escrever e consegui terminar a faculdade muito cedo. Eu terminei a faculdade com 20 anos, graduei ainda este ano e nesta altura em que eu já ia para a escola, na mesma altura que comecei a ir à escola, comecei também a fazer atividades sociais. Comecei como apresentadora e produtora de programas de rádio e lá aprendi muitas das técnicas que conheço hoje sobre persuasão e comunicação interpessoal. E, com o andar do tempo, entrei para o Parlamento Infantil, onde aprendi muito mais sobre os direitos da criança, fiz várias palestras em escolas primárias e secundárias também, e isso foi abrindo a minha visão para o mundo. Comecei também a fazer outros ativismos em outras organizações, comecei a trabalhar com a Let's Do It e criar movimentos acerca de questões ambientais, e assim foi. Eu fui nomeada em 2019 como jovem advogada do Unicef, porque o Unicef ele financia muitos dos programas com crianças no nosso país. Certo. E a Iris apresenta-se mais ou menos como uma menina prodígio. Tem uma trajetória extremamente interessante. E dentro dessa trajetória longa, apesar de ser uma mulher jovem, uma trajetória longa, então eu gostaria de saber se durante este percurso não enfrentou alguns desafios como mulher e como jovem na sua carreira. Claro, desafios nunca faltam, porque sabemos que como mulheres na nossa sociedade, principalmente onde estamos aqui em Nampula, as mulheres têm sempre aquela pretensão, e as famílias também, por falta de informação, sempre tem essa indução de as meninas ficarem em casa, a cozinharem e os rapazes irem para a escola. Não foi diferente comigo, porque apesar de eu ter nascido em casa da minha avó e crescido lá, tinham muitas outras crianças. Uma das principais barreiras que eu enfrentei foram mesmo em casa, porque eu era aquela menina que nunca estava em casa e na cabeça das pessoas, ela quando é que vai aprender a cozinhar, ela não nos ajuda a lavar pratos aqui em casa. E isso foi mais adiante, porque eu também tinha amigos, tinha uma vida social, então era eu deixar de brincar para poder ir fazer um programa de rádio. Às vezes me riam na zona, tipo, essa está a fazer o quê? Nós estamos aqui a brincar, vamos lá jogar banana e não sei quantos. E também no meio profissional, porque eu, apesar de ser menina, era criança. Então tem sempre aquele, vou dizer, preconceito de que ela não vai conseguir. Já estive em vários programas também com rapazes e apesar disso não ser muito evidente, sempre existe aquele preconceito das pessoas, principalmente por sermos mulheres. Certo, e existem muitas outras raparigas ou jovens mulheres que se encontram em situações similares à sua. Como é que a Iris ultrapassou esse desafio e como é que as outras mulheres podem ultrapassar esse desafio? Um dos principais problemas que eu acredito que todos nós enfrentamos, tanto homens como mulheres, é a falta de informação. Muito é difícil que eu reivindique um direito que eu não conheço, algo que eu não sei. E quando nós passamos por essas todas intempéries, o que pode nos salvar muitas vezes é a informação de que nós podemos fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas se sentem
impotentes por não saberem o que vão fazer e como é que vão fazer. Eu tive a sorte de estar num ambiente em que fui dotada de informações necessárias para poder ultrapassar as dificuldades que eu tive. E eu acredito que para que todas as meninas tenham as mesmas oportunidades, todos nós devemos trabalhar juntos. Todos nós devemos trabalhar juntos para vincular essa informação de que nós também temos direitos, podemos fazer aquilo que nós queremos, podemos sonhar aquilo que nós queremos sonhar e que não somos proibidas disso, e que caso aconteça algum tipo de violência, quando nós desejamos fazer coisas desse gênero, denunciar. Então, apesar de que informação também é necessária, é nós acreditarmos em nós, acreditarmos que nós podemos fazer o que nós desejamos, que os nossos sonhos podem ser realizados. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui num videocast e a falar da minha trajetória. Eu tenho apenas 20 anos e já sou licenciada em Direito, e essa é uma maneira também de inspirar as outras pessoas de que é possível, não é necessário muitas coisas, porque eu não venho de uma família privilegiada, mas espero que os meus filhos sejam de uma família privilegiada. Certo. E aliado ao que esteve aqui a dizer, em Moçambique existem 1 milhão de pessoas que não têm acesso à informação, principalmente os que vivem em zonas recônditas. O que essas pessoas podem fazer para ter acesso a essa informação, uma vez que a participação cívica também está ligada à expressão, à liberdade de informação, mas de certo modo as pessoas lá no campo não têm a informação? O que poderia ser feito? O que acha? Eu acredito que a obrigação de transmissão da informação é da pessoa que quer transmitir determinada informação. Sabemos que o nosso governo, tanto organizações não governamentais, estão muito assíduas a tentar transmitir determinadas informações, determinados setores e coisas completamente diferentes. Não são só informações sobre direito ou sobre saúde, várias informações querem e desejam ser divulgadas. Então, eu vou partilhar aqui só um pequeno testemunho. Eu estive há um mês atrás, não exatamente um mês, 15, 20 dias, em Nova York, nos Estados Unidos. Eu participei da Assembleia Geral das Nações Unidas, e algo que nós tivemos a conversar é que devemos muito nos atentar às nossas realidades. Porque, claro, que uma pessoa... Eu tive com outros jovens do Sudão, da Ucrânia, a maneira como essa pessoa vai transmitir informação ou como ela deseja que algumas coisas sejam feitas é diferente da minha. Porque eu venho de um sítio que poucas são as pessoas que têm smartphones, por exemplo, estamos a falar de TikTok ou transmitir informação no Instagram. Isso não é muito verdadeiro na nossa sociedade. E nós conversávamos sobre como é que as Nações Unidas querem transmitir a informação que eles desejam, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e coisas desse gênero, que também lá tem o direito à informação e exatamente a liberdade dessa mesma informação. Conversávamos que existem determinadas coisas que devem ser feitas, mas isso é responsabilidade do que quer vetorizar essa informação para a sociedade. Em Moçambique sabemos que tem uma rede de massa, né, vou chamar rede assim, que é a rádio. Existem muitas pessoas que escutam rádios que não têm acesso à televisão, que não têm acesso a um telemóvel. Existem também outras formas que nós podemos usar, que é divulgar em panfletos ou em palestras. Mas algo que eu pontuo sempre nas minhas intervenções é que, na nossa realidade, Macua, existem pessoas que nem sequer falam português. Então, se eu quero transmitir uma informação, eu tenho que primeiro fazer um pequeno estudo sobre onde é que eu quero transmitir essa informação. Será que essa maneira como eu quero transmitir, falar palavras jurídicas e coisas que eu aprendi na escola, as pessoas vão entender, as pessoas vão receber essa informação? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, é pensarmos como é que nós queremos transmitir determinada informação. Porque pessoas para receber essa informação são muitas. São muitas pessoas. Tem mais pessoas a precisarem de informação do que as que já têm. Então, é pensarmos, né, em conjunto como é que essa informação pode chegar a essa pessoa. Porque pode chegar e não. Certo. Falou muito bem que as ONGs e o governo também têm estado a trabalhar no sentido de promover essa participação cívica, não só de mulheres, mas de outros grupos ou de outras minorias.
Mas o que acontece é que, apesar de existirem várias ações para promover essa participação, não se tem notado muitas mudanças. O que deve ser feito para que existam mudanças de verdade? Será que temos que mudar a nossa educação em casa? Ou será que as organizações e o governo devem fazer algo mais? Será que o que está a ser feito é suficiente? Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que, apesar de muito já ter sido feito, quase nada foi alcançado naquilo que nós queremos, né? Estamos a falar num contexto informativo e informação é poder. Quem tem informação pode fazer muito mais do que aquela pessoa que não tem. E apesar de que o governo, as organizações têm essa responsabilidade, uma coisa que falou muito e que eu acredito é que a mudança de comportamento não deve ser só da pessoa que vai receber a informação, mas de um conjunto. Estamos a falar de uma sociedade, de uma comunidade. Não é fácil transmitir, vou dar um exemplo, informações sobre saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos a uma rapariga numa comunidade, se o líder da comunidade não tem nenhum tipo de... tem aversão a esse tipo de assunto, se os pais não querem. Então, a ideia é trabalhar não só em conjunto, mas numa maneira de olhar o público como um todo. Porque estou a ver que muitas organizações são individualistas, né, no grupo-alvo. Certo. E um exemplo muito claro para explicarmos, por exemplo, a participação das mulheres no processo cívico é a questão das eleições que estão a decorrer agora. Se formos a observar, muitos cabeças de lista são homens e, na sua maioria, mulheres, se calhar quase nenhuma. Né? Então, o que demonstra que as mulheres ainda precisam se empenhar no seu papel, naquilo que elas querem alcançar. Qual é o conselho que a Iris pode deixar para mulheres, para jovens que desejam engajar-se? Porque o desafio não está só na comunidade, o desafio também está nas nossas casas, nas nossas famílias. Qual é o conselho que deixa? Bem, o meu conselho não seria só para as mulheres que desejam tomar determinadas posições estratégicas, mas também para os homens e para os órgãos decisórios sobre quem vai fazer o quê. Vou começar mesmo por esses. Ainda existe um grande preconceito sobre as possibilidades e as capacidades de mulheres. Infelizmente, poucas são as que conseguem ter posições estratégicas. Vou falar desse jeito. Então, dar mais power, né? Dar mais força às mulheres. Esse seria o trabalho dos órgãos decisórios e que tem essa responsabilidade de nomear, porque sabemos que nesse processo eleitoral muitos foram nomeados. Então, dar esse empoderamento às mulheres. E para as mulheres, continuarmos a lutar pelos nossos direitos, porque se nós não fazermos, ninguém fará por nós. E acreditarmos que sim, podemos um dia, se calhar, nas próximas eleições, ter uma possível candidata mulher que possa representar e mostrar que é possível que também mulheres tomem determinadas posições num país ou numa organização. Certo. E a Iris esteve recentemente num evento grande e, por excelência, trabalha com crianças, uma vez que está na Unicef, né? Eu gostaria de saber da Iris, como é que podemos engajar as crianças para que essas crianças tenham conhecimento que futuramente terão que ser pessoas participativas no processo cívico e social do nosso país? E o que está a ser feito pela Unicef, pela Iris, enquanto advogada desta organização? Uma coisa que eu acredito muito é que a liderança muitas vezes é efetiva quando é pelo exemplo. Então, um dos principais motivos que me fizeram ser quem eu sou hoje é que eu vi pessoas naquela altura que eu estava a começar que faziam. E eu queria ser como aquelas pessoas. Então, ver pessoas que nos inspiram, e uma coisa que eu sempre levo é que quando a informação é transmitida de uma criança para outra, de maneiras que aquela possa se sentir inspirada a fazer a mesma coisa, é muito melhor. Então, não pensarmos na medida de que as crianças têm que ser
sei lá, doutrinadas a um novo comportamento, mas encontrar crianças disponíveis e que possam levar essa informação para outras crianças. Não sei se estou a ser clara. E quanto ao trabalho que o Unicef tem feito em Moçambique, como eu dizia anteriormente, logo no início, o Unicef trabalha com muitas outras organizações, governamentais e não governamentais. Temos o Parlamento Infantil, temos a rádio, temos a TVM, e essas são organizações que têm crianças que, às vezes, eu vejo e fica difícil acreditar que é uma criança a falar essas coisas. Então, levar essa informação de uma maneira sucinta que a criança possa entender e possa transmitir para uma outra criança. Porque eu tenho informações que posso transmitir, mas eu chego numa sala que tem 9 crianças e começo a falar e falar e falar. Pode não fazer nenhum efeito, mas se levamos uma criança, por exemplo, de 11 anos, que está na rádio e que faz trabalhos desse gênero e vai dar uma palestra, as crianças vão ficar tipo, aquele amigo, aquela amiga faz isso e eu também posso fazer. Então, acredito muito na liderança pelo exemplo e no trabalho conjunto, não deixarmos essa responsabilidade para uma organização ou para o governo ou para uma pessoa, mas termos essa consciência de que todos nós devemos trabalhar juntos. Tomamos conhecimento que a eles também têm desenvolvido um grupo que basicamente fala sobre empoderamento da mulher. E será que este grupo contém lá a componente econômica? Infelizmente ainda não, porque é muito embrionário, é muito prematuro. Gostaríamos sim de incluir essa faceta na nossa componente de informação, mas acreditamos que é necessário muito trabalho para podermos informar sobre isso. Devemos ter conhecimentos suficientes para não passar uma informação errada. Sim. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta aqui com a nossa conversa e, como já havíamos referido no início, temos hoje como convidada Iris Jamal. E desde já queria dizer-lhe que o debate está a ser muito interessante, mas poderíamos agora discutir um pouco em torno das questões da participação econômica da mulher. Observa-se que aqui no Norte, por exemplo, é característico de mulheres a concepção de iniciativas, de negócios e tal, e que de certa forma contribuem para a nossa autarquia através dos impostos. Mas, da mesma forma, nota-se que algumas mulheres não têm, se calhar, a mesma iniciativa. Então, não existe um número significativo de mulheres a empreenderem assim na sua totalidade, e muitas delas têm negócios informais. O que poderíamos fazer para engajar mais as mulheres, não só na questão da participação cívica, mas também nas questões da questão econômica, que é extremamente crucial para o desenvolvimento da pessoa humana e da mulher principalmente? No contexto da nossa sociedade, claro que para vermos mais mulheres a empreenderem, é necessário um determinado investimento. Investimento seja por parte do governo ou de alguma organização que tem como principal objetivo o empoderamento econômico das mulheres. E o que eu poderia falar como barreira e como algo que pode se ultrapassar nesse sentido é a desburocratização dos processos, porque sabemos muito que muitas das mulheres em Nampula têm negócios informais, e eu não quero acreditar que é porque elas não querem formalizar seus negócios, é porque o processo é muito longo, demorado. Outras começam e desistem. Então, também na questão que eu dizia anteriormente, que é necessário um investimento para que elas sejam engajadas. Sabemos muito bem que o governo tem feito tem levantado algumas ações nesse quesito. Algumas mulheres, raparigas, recebem kits para iniciar emprego, mas
estamos a falar no sentido de que é uma mulher que já tem um determinado negócio e precisa do investimento em dinheiro. Essa mulher precisa formalizar seu negócio, precisa ter o negócio devidamente registrado para poder receber o investimento. Então, em Moçambique, concretamente em Nampula, o que iria facilitar o processo de empoderamento econômico e participação econômica da mulher seria a desburocratização desses processos para que não sejam muito lentos, que sejam mais céleres e que permitam, de forma simplificada, muitas outras mulheres poderem fazer parte e participarem nesse processo. Certo, como bem referiu, o governo, assim como outras organizações, que já fez parte, por sinal, que é o projeto Rapariga Bis, tem trabalhado nesse sentido de disponibilizar, por exemplo, kits, falo eu de fogões, batedeiras, liquidificadores, esse tipo de material. Mas muitas vezes as raparigas recebem esse material e não fazem o trabalho que elas deviam fazer, que é gerar negócio para o seu próprio autossustento, mas elas não fazem isso. Será que essas mulheres não estariam, de certa forma, a descredibilizar os esforços que o governo e algumas organizações estão a fazer? Eu quero partir do pressuposto de que se um projeto desse porte desanda nesses moldes, é porque não existe fiscalização necessária. Porque para uma menina, uma mulher, uma rapariga receber um kit, ela precisa ter não só a facilidade de usá-lo, como a vontade de querer o fazer. Porque não só vai ajudar no autossustento, como gerar empregos. E é isso que se quer, que mais pessoas tenham disponibilização econômica, não só para contribuir, mas também para diminuir os altos níveis de pobreza em que vivemos. Então, se uma menina recebe um kit e não faz a devida utilização do kit e não é sancionada e não é, algo está a falhar, algo nesse processo todo de entrega, de projeção está a falhar, e seria talvez a fiscalização e a monitoria de todos esses kits, vou dizer assim. E como é que a Iris fez parte desse projeto e se calhar participou mais ou menos, ou teve conhecimento da distribuição desses kits? Se a fiscalização está a falhar, como é que podia se trabalhar para que a fiscalização fosse de certa forma genuína? Sim. Uma vez que se calhar os responsáveis pela fiscalização não conhecem as residências das meninas e esse tipo de situação. Exatamente. Os kits são disponibilizados através de um projeto. Esse projeto tem inúmeras raparigas que recebem. Falar que existiria uma comitiva para fiscalizar, eu acho que seria inexequível, porque são muitas raparigas a fazerem diversas coisas ao mesmo tempo. E minha sugestão pessoal seria as mesmas raparigas se fiscalizarem, vou usar esse termo, porque se eu estou a gerar empregos para meus semelhantes, esses meus semelhantes devem ter os mesmos objetivos que eu, devemos nos conduzir na mesma rédea. E se algo está a falhar, eu tenho que ser responsável por falar, por, notificar alguém superior que possa fazer alguma coisa. Então, talvez criar uma mobilização interna. E será que esse mecanismo seria sustentável? Não criaria nenhum tipo de intriga entre as raparigas na comunidade? Exatamente. Tem também esse quesito que é pessoal, mas eu acredito que separando o profissional do emocional, do racional, talvez andaria, né? Nunca vi algo do gênero. É uma sugestão pessoal. Não pensei no momento em que falava sobre possíveis implicações e claramente que pode sim criar algum tipo de desconforto. Porque se estamos a trabalhar juntas e você me queixa, eu fico chateada contigo. Mas no sentido de sustentabilidade do próprio negócio, de que eu também quero ganhar alguma coisa com isso e que estamos aqui por um objetivo, talvez se houvesse separação desse profissional, né? Certo. E tal igual a questão econômica, se pularmos um pouco ou regressarmos para a questão da participação física e olharmos para o paradigma de Moçambique relativamente a essa participação, podemos observar que são poucas as mulheres que têm a capacidade de falar sobre assuntos sociais, sobre assuntos políticos,
sobre quaisquer outros tipos de assunto que interessam a nossa sociedade. Mas existem mulheres que, apesar de serem concedidas esse poder, essa liberdade, elas ainda não conseguem se libertar, não conseguem falar, ainda sentem-se oprimidas. O que poderia ser feito para que essas mulheres deixassem de estar oprimidas e também tivessem essa capacidade de argumentar sobre os seus direitos, sobre o que elas querem ser futuramente? Falo isso porque a eles trabalham com meninas, crianças, e as crianças são basicamente o futuro da nossa nação. Eu tenho noção de que existe toda uma questão psicológica e mental acerca disso. E um dos principais limitadores é o medo. O medo de falhar, o medo de se calhar de não ser entendida. E muitos desses medos podem ser traumas de infância ou também pode ser a questão do ambiente. Tem se usado muito uma palavra que é espaço seguro, né? Fala-se de espaço seguro, mas o que seria esse espaço seguro? Um espaço em que eu me sinto à vontade de transmitir uma informação, ainda que eu esteja errada, sei que ninguém vai me apontar, ninguém vai me falar. Então, se calhar, para essas mulheres, encontrar um espaço em que elas possam encontrar semelhantes, pessoas que também se calhar estão a enfrentar esse medo ou estão a buscar a mesma coisa que elas estão a buscar, se inspirarem e poderem estar num espaço seguro. Eu tive incrivelmente uma situação muito parecida. Quando eu era mais nova, eu comecei mesmo a fazer programas de rádio, então não tinha muito contato com câmeras. Eu fazia rádio, então a questão de como é que eu vou estar, como é que eu vou falar, não era muito assim. Até que tivemos intercâmbios com outras organizações, tive que falar e eu tinha esse medo de câmeras. Tinha medo porque não era meu espaço seguro, não era algo que eu estava acostumada a fazer, mas ter essa mentalidade pessoal de que se eu tenho essa oportunidade de fazer isso, é porque eu estou preparada. Eu não acredito que nos daria uma oportunidade sem que nós estivéssemos preparados para executar tal tarefa. Então, estarmos também conscientes de forma individual de que podemos fazer as coisas que nós desejamos. Certo. E, aliado a essa questão, a mulher não é o único grupo oprimido. A nível do mundo surgiram outras minorias que estão a ser excluídas de muitos processos, incluindo a participação cívica e econômica. Falou dos homossexuais. Muitas vezes os homossexuais não se sentem livres de falar, de se expressar, porque eles estão a ser reprimidos pela sociedade em geral. O que pode ser feito para que possamos incluir esse grupo nos processos cívicos? Porque eles também são cidadãos e devem participar ativamente. Dessa minoria em específico, é muito difícil falar sem poder explicar por que eles se encontram nessa situação. É um fenômeno que nunca antes foi exposto como está a ser exposto nos moldes em que está. E nós sabemos que algo que não é necessariamente da nossa natureza, a primeira coisa que nós fazemos como humanos é aversão, não quero nenhum contato com isso, mas se estamos a falar de participação cívica, participação econômica, nenhum cidadão deveria ser excluso de participar, de ter seus direitos respeitados. Não vou falar como homossexuais, como minoria, mas como humanos, né? Nós todos temos direitos humanos que são concernentes a todos nós, independentemente da nossa raça, do nosso sexo, e termos essa noção de que se estamos a violar um direito humano, podemos ser sancionados. E como estamos a falar de minorias, não é a única minoria que sofre opressão, é exatamente o que é a minha pauta, né? Informação é poder. Ter essa informação de que eles também podem contribuir. Claro que nessa circunstância a informação só não é o suficiente. É ter pessoas, atores, um conjunto de massas para fazer determinada pressão, né? Porque nós sabemos que como cidadãos conseguimos mudar qualquer tipo de política se estivermos juntos, se estivermos em massa e termos um objetivo comum.
Ok, certo. E mesmo para fechar, gostaria de saber da Iris, como é que a participação cívica pode contribuir para o empoderamento econômico da mulher, olhando para o nosso contexto social, cultural e religioso? Desculpa, pode fazer a pergunta? Eu dizia, como é que a participação cívica pode contribuir para o empoderamento econômico da mulher, olhando para o nosso contexto social, cultural e religioso? Bem, quando temos pessoas que fazem parte de um determinado grupo ou se sentem inclusos a fazer determinada coisa, temos pessoas mais desejosas para fazer parte de outras coisas. Vou primeiro falar da minha questão pessoal. Quando eu comecei a fazer programas de rádio, eu nunca imaginei que um dia eu faria parte do Unicef. Nunca imaginei que um dia eu estaria em posições em que estou. Mas fazer parte de determinado grupo fez-me criar esse desejo de fazer parte do outro grupo. E se estamos a falar de participação cívica, estamos a falar de pessoas que contribuem ativamente no processo cívico do país. São pessoas que estão ativas, que se sentem inclusas e que podem fazer alguma coisa para o país. E linkar isso com a participação econômica ou com o empoderamento econômico é muito fácil, porque se temos pessoas que estão a contribuir, essas pessoas estarão desejosas, terão a responsabilidade. Vou dizer responsabilidade porque se eu participo civicamente no meu país, eu tenho a responsabilidade de fazer com que esse país desenvolva. E economia é a base para descobrir se esse país é desenvolvido, é subdesenvolvido ou não. Então, a participação efetiva e em massa de mulheres e homens nas decisões cívicas do país faria completamente fazer com que esses cidadãos sentissem responsáveis para outras facetas do nosso país. Muito obrigado, Iris. Gostaria de tecer algumas palavras, alguns conselhos para as mulheres, para as crianças, que são mulheres também. Gostaria de dizer alguma coisa? Eu gostaria, sim, de deixar uma mensagem para todos os jovens, incluindo mulheres, crianças, raparigas, adolescentes. Eu gostaria de dizer que esse é o nosso tempo. Se nós não fizermos nada, nós acabaremos ficando para trás ou ser uma geração que está repetir coisas que já foram feitas. Esse é o nosso tempo de mudar, de criar movimentos, de trabalharmos em conjunto, sabermos que juntos somos mais fortes. Então, de diversas coisas que apoquentam o nosso coração, que fazem com que a juventude seja mais retrasada que outras juventudes no mundo, termos essa capacidade de pensar que somos responsáveis e que podemos fazer alguma coisa. Claro que eu sozinha não consigo criar um movimento de impacto, de mudança política, mas mais 100 jovens que têm o mesmo desejo que eu, conseguimos chegar longe. Então, pensarmos que nós somos uma equipe, somos uma única equipe e que devemos trabalhar juntos para que todos os problemas que a juventude enfrenta em Moçambique sejam ultrapassados e que eu e o amigo telespectador possa dizer que eu fiz alguma coisa para o meu país, eu consegui mudar tal coisa e sinto-me bem por isso. Chegamos à reta final do nosso programa. Não se esqueça de seguir a nossa programação nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Até a próxima!